Olá, boa noite. Nós estamos aqui. Hoje nós vamos no capítulo 5 do livro Dramas da Obsessão. Então nós vamos aguardando um pouquinho até o pessoal... chegou aí, né, Edson? Vamos esperar uns minutinhos. Tudo bom, né? Pois bem, hoje nós vamos pegar o capítulo 5. Eu vou esperar, tá faltando uns minutinhos, um minutinho só aqui, pra gente dar início, porque hoje nós vamos saber nesse capítulo a questão de como os espíritos funcionam, né, para poder trabalhar a questão do auxílio na questão da obsessão. É a questão da catequese dos obsessores. Hoje esse capítulo 5 ele vai falar o processo de catequese, né? E é interessante que a gente vai ver que um dos processos de catequese de obsessor é a reencarnação. E a reencarnação no grupo familiar. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigos espirituais, anjos de nossa guarda, a quem Deus, dentro da sua infinita misericórdia, permitiu velar por nós. Sede nossos advogados nas nossas provas terrenas. E vós, meu bondoso anjo da guarda, não me abandoneis, pois necessito da vossa proteção, para suportar com fé, amor e resignação as provas que proverá Deus nos enviar. E assim, com a graça de Deus, nós vamos dar início. Ei, Betinha! Obrigada. Com a graça de Deus, nós vamos começar então esse capítulo 5. Esse capítulo 5, ele vai tratar mais ou menos sobre a catequese dos obsessores. Então vamos lá, né? Capítulo 5. Os métodos para a catequese de obsessores são variados, dependendo de circunstâncias especiais que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequista e múltiplas modalidades do momento. Então, o processo de catequese, nós vamos começar agora a compreender a questão do processo da catequese, como que é feito. Por quê? Nós da doutrina espírita, nós não acreditamos na questão do exorcismo, né? A questão de expulsar o espírito de perto da pessoa, de exorcizar. A doutrina espírita, ela traz para nós mais a questão da catequese do obsessor. Para quê? Por quê? Para a doutrina espírita, todos nós somos filhos de Deus. Então, não existe essa separação de alguém ser excluído. Todos nós fazemos parte deste elo da corrente, né? Então, essa questão da catequese, ou doutrinação, ou esclarecimento de obsessores, eles são assim, vai depender da circunstância, vai depender também do caráter de cada um, de quem está se proporcionando a fazer a catequese. Então tem tudo isso, né? Qual o espírito que vai dar o auxílio? Então vamos lá. A própria reencarnação é um dos recursos aplicados, pois existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese.
Quando então todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade lhe serão apresentadas. Então, um dos processos de catequese de obsessor é a reencarnação. Nós vamos ver em vários livros trazendo esta questão, que o espírito ele reencarna porque na matéria ele preso com os seus sentidos limitados, então vai ficar mais fácil para trabalhar aquela determinada área. Então é por isso, porque como espírito nós como se diz, nós percebemos, nós sentimos tudo de uma maneira muito intensa, mas na reencarnação, dentro do véu do esquecimento, é que nós temos a necessidade ainda de nos comunicar e perceber o mundo através dos 5 sentidos. Isso tudo ele nos limita. Então, por isso que a reencarnação é um processo de catequese para obsessor, né? Muitos, só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparação e resgate. Então, olha só como que é o processo que Dr. Bezerra, através da psicografia da Ivone, traz para nós. Primeiro, ele reencarna para aprender sobre, como se diz, ele é tolhido, limitado, para aprender sobre a lei de amor, para depois, em outras encarnações, haver a reparação e o resgate. Então, como se diz, tudo é aprendizado nesta vida. E a gente vai entender que às vezes acontece as coisas, a gente acha que a pessoa, aquilo ali não acontece nada de ruim para ele, ele tá sempre fazendo um monte de coisa errada, mas tudo dá certo. Isso é por quê? Porque ele está dentro do processo do aprendizado, porque vai chegar o momento do resgate e da reparação, é só quando o espírito já está consciente. Ele já compreendeu a necessidade, já tomou consciência do erro, já está consciente da necessidade de reparar aquilo que ele fez. Então, é um processo que a misericórdia divina nos adota, porque ela quer que nós compreendamos a lei de amor em toda a sua plenitude. E não, então isso aí tem que ser gradativo. Então, por isso que o obsessor, ele reencarna para receber as leis, aí depois em outras vidas. Então, cada vida a gente vai sim aprendendo um pouco para chegar o momento certo para reparar e resgatar, né? Então, olha só, fora necessário primeiramente conceder a esses infelizes transfugas do dever possibilidades de sofrer, posteriormente, a consequência dos seus atos maus, amparados pela resignação, pela esperança e o desejo de emenda, a fim de que o seu calvário não se tornasse demasiadamente angustioso e, portanto, contraproducente. Então, olha só, tem que estar, a gente sempre tem ajuda para poder reparar, né? A gente sempre tem ajuda para... Caiu aqui, mas voltei. Então, olha só, para vocês verem. A reencarnação vem, a bênção da reencarnação, aí recebe todo o apoio para depois, sim, reparar, né? Então, a gente sempre tem essa ajuda. E continua Dr. Bezerra de Menezes. Pois assim rezam as leis do amor e da caridade,
a que tais trabalhos se subordinam. Trata-se, como vemos, de tarefas penosas, complexas, que requerem firmeza de vontade, coragem moral e muito amor à causa por parte da entidade instrutora operante, seja desencarnada ou encarnada. Então não é um trabalho fácil. Ele dá com aquele espírito rebelde, complicado, mas ele está ali, ó, dando apoio e ajudando para que ele possa, assim, alcançar bom êxito. Então, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos, sim, tanto do plano espiritual como no plano material, aqueles que nos auxiliam, né? As leis da fraternidade pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual estabelecem assistência incansável ao obsessor. Olha só, vou repetir. As leis da fraternidade pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual estabelecem assistência incansável ao obsessor, no intuito de convencê-lo à reforma de si mesmo. Jamais o violentam, porém, a essa meritória atitude, quando o compreendem, ainda não preparado pela ação fecunda dos remorsos. Então, olha só, no Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno, nós vamos compreender direitinho o que Dr. Bezerra de Menezes traz aqui para nós. Por quê? Porque nós só vamos nos acertar quando tomarmos consciência do erro. Enquanto não tivermos consciência de que erramos, então nada é feito. Por quê? É preciso esse movimento da nossa parte, no sentido da parte daquele que erra. Ele tem que tomar consciência de que errou. Por quê? Porque só a partir do momento que nós tomamos consciência do nosso erro, aonde que vem o remorso, aí sim que ele vai começar a produzir. Porque enquanto eu achar que o outro é culpado, enquanto eu me justificar pelas atitudes do outro, eu ainda não tomei consciência, eu ainda estou presa ainda a historinhas, né? Então vamos lá. Existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vinganças, insolúveis numa só etapa reencarnatória. Então, outra informação para nós: existe sim processos obsessivos que vão de uma encarnação para outra, de tão profundo que é esses elos de ligação. Esse caso do Leonel e dos judeus representa bem isso, né? As quais serão incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos exercendo o seu jugo sobre a vítima, estendendo mesmo a vida no invisível e invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes. Olha só, gente, o que Dr. Bezerra de Menezes traz para nós. E é um alerta no sentido da gente, sim, procurar criar laços de afetividade, laços de amizade. Por quê? Porque esses laços de ódio, de vingança, eles perduram
é muitos séculos. Essas informações que nós estamos trazendo aqui é para que nós possamos sim trabalhar em nós essa questão do perdão, do alto amor, para que a gente não possa entrar numa situação dessa. É por isso que os espíritos nos trazem o conhecimento, é para que a gente não cometa os mesmos equívocos, né? E aí continua, até que os sofrimentos excessivos provenientes de tão ardentes lutas, bem assim a reflexão e o desejo de emenda, obriguem os litigantes à renúncia do passado pela abnegação do porvir, o que os fará reencarnar unidos pelos laços de parentesco muito próximos. Então, olha só que nós podemos ver que o sofrimento, ele sim, é ele que vai nos fazer modificar. Enquanto a gente ainda está rebelde, a dor, ela é um mecanismo para nos despertar. E quando fala aqui essa questão, né, do reencarnar pelos laços de parentescos muito próximos, aí nós vamos entender a questão da falta de afinidade, as implicâncias entre irmãos, entre parentes. Nós vamos entender isso, não é justificar, porque se reencarna é para aprender a amar, mas sim no sentido de compreendermos a questão, o porquê. E se de repente a gente está dentro de uma situação dessa, que a gente possa sim transformá-la, mudá-la, né? Constantemente como irmãos consanguíneos e até como os pais e filhos e mesmos cônjuges. Então são irmão, parente muito próximo. Então a gente vai ver esses noticiários, essas tragédias que acontecem dentro do grupo familiar, de pai, de mãe, de filho com pai. Isso tudo, se a gente pegar a reencarnação, dá pra gente compreender por que ao invés de amor se tem ódio, ao invés de afinidade tem tristeza, né? Então continua, a fim de que mutuamente se perdoem e se habituem a um convívio pessoal. Tem casos que eles dizem, no caso desses irmãos siameses, é a necessidade de ficar junto é que cria essa vinculação. Isso de acordo com algumas dessas informações que vêm do plano espiritual para nós, né? E continua. Há uma junção familiar persistente que, conquanto se apresente como provação e não raro como expiação. Então, olha só, outra coisa que a gente tem que compreender. A provação é aquela questão em que a gente vai ser testado se vai obter êxito ou não. Isso que é aprovação. Aprovação é quando a gente está dentro do campo das possibilidades. Na aprovação, nós podemos sim tomar decisões melhores ou decisões menos felizes. Essa que é a questão da aprovação. A aprovação é a aferição de valores. É nós observar, sermos testados
dentro das nossas conquistas de virtudes e de posturas. Isso que é aprovação. Aprovação é quando eu vou ser testada se realmente aquilo que eu falei que eu iria fazer, eu vou prevalecer. A expiação não. A expiação já é algo imposto. Não tem como mudar. É aquilo ali e pronto, né? Expiar. Expiar é como se diz, de certa forma a gente não tem nem muito livre-arbítrio. É o que é e pronto, né? Faz parte da sua vida aquilo ali. Não tem como mudar. E aí, continua o Dr. Bezerra de Menezes. Acaba por estabelecer vínculos de afetividade indestrutíveis em suas almas desaparecidas então completamente as antigas animosidades. Nós vamos ver a questão da herança genética, né? A questão dos instintos. Isso tudo influencia no sentido da mudança, né? No livro, quem quiser saber mais disso, a nossa indicação é o livro Missionários da Luz, que trata dessa questão da influência genética sobre o nosso comportamento, é aquilo que a questão das afetividades, que mesmo no grupo sanguíneo, ela tem essa questão dos afins desejarem ficar por perto, mesmo que você não queira, mas existe essa herança genética que nos puxa para ficar ali próximo, né? A influência da matéria, neste caso, né? Então, essa presença constante pode sim desaparecer a animosidade inicial, né? Porque nós estamos sempre em construção. Então, existe outro sim, as paradoxais obsessões por amor. Exercem estas, algumas vezes, perseguições igualmente seculares, quando uma das partes interessadas perjurou, falindo nos deveres de fidelidade. Gente, isso é muito complicado também da gente compreender, né? Porque o que o Dr. Bezerra de Menezes está trazendo para nós? Que essas perseguições amorosas, né? É que, de repente, lá no plano espiritual, o espírito promete fidelidade, falando que vai ficar sozinho, que não vai se envolver com ninguém, só que quando ele chega aqui, ele não cumpre o que foi definido. Então, cria-se essas obsessões terríveis, né? E fala para nós, Dr. Bezerra de Menezes, que são tão cruéis e execráveis se apresentam esses tipos de obsessão por amor ferido e despeitado, quanto os são os motivados pelo ódio, e então grandes dramas dignos de estudo e comentários se verificam na sociedade terrena e espiritual, através de situações agitadas, infelizes, que somente o amor de Deus suavizará. Essa questão, né, da gente prometer ao outro aquilo que você não pode oferecer, é muito complicado. É muito complicado porque cria-se esse laço e de repente não cumpre, né? E aí vira assim uma obsessão
cruel e bem difícil de suavizar. Por quê? Porque a mente, se eu faço um pacto com alguém e de repente eu não cumpro, o que vai acontecer? A minha mente sabe, registrou aquele meu voto, aquele compromisso. Então, essa questão, essa consciência me acusando é que vai tornar-se a coisa mais perigosa. Porque se na Bíblia mesmo nos fala essa questão, né? Se a gente, é melhor que não faça votos, mas se fizer que os cumpre. Não prometa, mas se você prometer algo, faça o possível para cumprir aquilo que você prometeu, né? Outra coisa também, que Dr. Bezerra de Menezes vai falar aqui para nós, das obsessões sexuais. E aí, ele fala assim, e até obsessões sexuais, quando o atuante invisível, que tanto poderá ser um espírito denominado masculino, como um denominado feminino, dominar um homem como uma mulher, valendo-se das tendências, dos caracteres inclinados aos arrastamentos primitivos, às complexidade do sexo. Valendo-se dos caracteres inclinados aos arrastamentos primitivos, às complexidades do sexo, induzi-la a quedas deploráveis perante si mesmo, o próximo e a sociedade, tais como o adultério, a prostituição, a desonra irreparável, pelo simples prazer de, através das vibrações materializadas da sua presa, que lhe concede clima vibratório propício, dar livre curso a apetites inferiores dos quais abusou no estado humano e os quais degradantemente conserva como desencarnado em vista da inferioridade de princípios que gostosamente retém consigo, o que lhe estimula a mente, inibindo-a do desejo de progresso e de iluminação espiritual. Gente, isso aqui é muito sério. É muito sério o que vem trazer para nós. E mais nos chamar a atenção a questão da necessidade da vigilância, da oração e da vigilância, né? Olha, vocês compreenderam o processo? Ele envolve e joga a pessoa dentro de uma situação complicada, no sentido de que ela se sinta como menos valia, que ela porque na verdade o caminho, né, muitas vezes dessas pessoas, né, dessas pessoas assim que de repente buscam esse caminho do desequilíbrio na área do sexo, geralmente vários depoimentos a gente vê a ligação delas com droga, com álcool. Não são pessoas felizes. Muitas estão ali, não estão felizes. Elas têm um vazio muito grande. E que pode ser, sim,
Pode ser sim, por causa desse processo de obsessão. É isso que o Dr. Bezerra de Menezes traz para nós. A gente vê como é, como que muitas se suicidam, muitas são assassinadas, né? Porque entra dentro de uma faixa vibratória de que dentro de um processo obsessivo o espírito vai conduzindo ela para aquele caminho. Agora, tem pessoas que não são assim, tem pessoas que escolhem essa opção de vida e estão bem com essas escolhas, né? Mas é algo, é muito interessante, porque no livro Vida e Sexo, Emmanuel traz para nós uma coisa muito interessante, que ele vai trazer que no caso que a prostituição é algo que faz parte do processo da vida, porque ele coloca a pessoa que vai para a prostituição como um instrumento de liberação dos instintos. Como se diz, isso dentro da minha interpretação, viu gente? Agora que eu não tenho a página que fala para mim dar referência para vocês. É como se não houvesse essa questão desses desregramentos, né? Se as mulheres não servissem para atender os instintos, as coisas iam ser pior. É como se elas fossem a válvula de escape. Mas elas pagam muito caro por isso. Entende como que é? É um processo, é algo que existe no mundo, mas quem está nele sofre muito. E com certeza a gente tem que ter um outro olhar. Não julgar, não criticar, porque elas ali, nesta vida, elas estão servindo para, sim, dominar as feras. É estranho, né, a gente saber disso, né? É estranho, porque é como se diz, é algo que existe, o seu objetivo é servir para atender a loucura, mas quem está lá paga um preço muito caro também. Como se diz, né? Tudo que existe no mundo tem um propósito que às vezes a gente não compreende. Então é que cada um cuide da sua vida da melhor maneira possível, né? Sem julgamento, sem criticar a vida, porque tudo está contribuindo para a evolução do espírito imortal. Toda experiência por nós vivenciada é sim com o propósito de despertar a centelha divina que existe dentro de nós. Deus não criou nada sem um objetivo. E tudo que existe no mundo foi criado por Deus, né? Então vamos lá, nós temos que sair dessa posição de julgadores do mundo, de condenadores do mundo, né? Então vamos lá. E como que é feito essas dominações? Ela geralmente é exercida tão só através da telepatia ou da sugestão mental. É bem certo que o obsessor estabelece uma oculta infiltração vibratória perniciosa sobre o sistema nervoso do obsidiado. Então, esse processo de obsessão ele acontece no sistema nervoso, contaminando-lhe a mente, o perispírito,
os pensamentos até o completo domínio da ação. Então, olha só, sistema nervoso, depois vai para a mente, depois para o perispírito, depois o pensamento e até a questão da ação. Então não vai chegando de uma vez. As coisas não chegam de uma vez. Elas vão, é sorrateira. Elas vão chegando assim, sutilmente, né? No caso esse caso da obsessão aqui. Tais casos se apresentam dificilmente curáveis, não somente por aprazerem as vítimas conservá-los. Tá vendo? Tá vendo que interessante? Por que é difícil? Ei, Beatriz, grande abraço. Tá vendo como que é difícil esses casos da obsessão sexual? Porque a vítima lhe agrada aquela situação. Ela quer conservar, né? Como por ser ignoradas de todos, essa mesma infiltração estranha, e mais particularmente porque o tratamento seria antes moral, com a reeducação mental do enfermo, através de princípios elevados que lhe faltaram, não raro, desde a infância. Gente, o negócio olha só o papel do pai, da mãe, a questão da evangelização desde criança, porque a criança, ela para receber a informação quando ela é pequena é mais fácil. Então as coisas, elas não vêm assim de supetão, elas vão acontecendo de maneira sutil, né? Então, olha só, é algo assim, que, como se diz, é algo que me agrada, então eu fico ali. Então é difícil de me desvincular. Por quê? Porque o tratamento de obsessão na área do sexo é através do tratamento moral, é através da evangelização, né? Não é fácil. E também reeducar a mente. Como se diz, uma vez que desde a infância já está sendo implantado. Então é difícil, de repente, mudar, né? Mas continuamos. Refutará o leitor, lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidade nos erros se sob tais influências cometer. Realmente. Então, continua. Dr. Bezerra de Menezes. Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsidiado, visto que não só não houve verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsidiado por entidades desta categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal, pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é de que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Tá vendo? Nenhum processo obsessivo se instala se eu não alimentar. Se eu não abrir a brecha. Essa que é a questão mais séria de nós assumirmos responsabilidade sobre nós. Então, eu tenho que alimentar meu campo mental, eu tenho que me sintonizar, que aí
depois que sintonizado, aí igual falou aquele processo, vem, eles infiltram através do sistema nervoso, aí depois vai no pensamento, na mente, depois no perispírito, depois do perispírito, aí já toma conta do corpo. Aí o negócio fica mais sério. Só que tem que ter afinidade. Se não tiver afinidade, esse processo obsessivo não acontece. Então, aquela questão do exorcismo não funciona por causa disso. Porque é preciso a transformação moral do obsidiado para que ele mesmo afaste o espírito. Se não houver, não vai acontecer. Por quê? Aquele vai embora, depois vem outro. Jesus, né, no seu evangelho já fala isso para nós. Da casa ornada. Casa ornada e limpa. Vai embora um, depois volta mais 7 piores do que aquele que estava. É mais ou menos isso. Então, exorcismo não funciona. Pedir os outros trabalhos não funciona. Funciona sim a questão da mudança interior, da transformação íntima, né? Reforma íntima e vigilância, né? Prosseguindo. Lembraremos ainda certas obsessões de que tratam os evangelhos, as quais tornam o obsidiado surdo e mudo, geralmente desde o nascimento ou a infância. E muitas vezes, quando passais por um desses infelizes na via pública, longe estareis de compreender que vos encontrais diante de um doente psíquico e não propriamente físico, de um obsidiado que vem sendo atormentado desde o estágio do invisível durante a desencarnação e cujas consciências e vibrações acometidas de 1000 prejuízos daí originados somente conseguiram modelar para sua reencarnação expiatória um feto ou corpo apropriado ao seu demérito consciencial. Então, há casos curáveis deste exemplo com a retirada dos algozes, consoante a prática o tem demonstrado. Isso aqui, gente, é como se diz, tem casos e casos. Tem casos sim que pode ser curado, mas tem casos que não. É interessante que Dr. Bezerra de Menezes vem trazer aqui para nós que essa questão de espírito que desde, como se diz lá no plano espiritual, ele é obsidiado, ele renasce e aí o processo de obsessão continua, né? E vai. Então é aonde, né, que é o papel dos pais de estar orando, ensinando caminho, né, mudando a faixa vibratória. Então, olha só, continua. A maioria, no entanto, não será curável, uma vez que aí se enquadrarão também os delatores, olha só qual o tipo de que não é curado. É os delatores, os caluniadores do passado, grandes intrigantes, maldizentes e blasfemos, aqueles que abusaram do dom da palavra para desabonarem o próximo, torturar os corações, escandalizar a sociedade em que viveram. Aqueles a quem Destartes feriram, incapazes da magnificência do perdão, tornados inimigos poderosos, rodeiam-nos com represálias terríveis, desde antes da reencarnação, perseguindo-os
muitas vezes durante etapas longas, mesmo durante séculos. É a lei da criação, assim o permite, para que as criaturas, à custa da própria experiência, aprendam a considerar as leis do dever e da justiça, únicas que lhes concederão situação digna no seio das sociedades em que viveram, a cada um segundo as suas obras. Eis a sentença ou a lei exposta por Jesus, que previne contra infrações tais. Tá vendo que interessante? Jesus nos advertindo, nos ensinando que a cada um segundo as suas obras. Não obstante, nem sempre os obsessores serão entidades absolutamente más. Muitos serão, ao invés, grandes sofredoras, almas tristes e doloridas, feridas no pretérito de existências tumultuosas, pela ingratidão e a maldade desses que agora são as suas vítimas, capazes de grandes atitudes afetivas para outrem que não seu inimigo, a quem obsediam. Então, olha só, para o outro, é como que o Dr. Bezerra de Menezes está falando. É aquelas pessoas que eles têm boa atitude com o outro, mas ele é só ruim para aquele que o feriu. E continua. E não raro também foram homens intelectualmente esclarecidos na sociedade terrena, mas a quem escasseou a sublime moral da fraternidade evangélica. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Tá vendo, gente? A coisa é muito séria. É muito séria mesmo. Tá quase acabando. Acho que vai dar tempo da gente acabar esse capítulo 6. Então, vamos lá. Que aí ela vai falar, o Dr. Bezerra de Menezes vai falar do outro tipo de obsessão, aonde que é a própria pessoa que se obsedia, né? Não deixaremos de lembrar ainda aqueles que são mandados por outrem a obsediar alguém, por antipatias, despeito ou mesmo ódio, ordem que também poderá ser expedida por um desafeto encarnado, tá vendo? Durante o sono corporal. Gente, o negócio é tenso, viu? Tá encarnado durante o sono e tem ódio daquele que tá lá. Aí durante o sono ele entra em contato e pede o outro lá para obsidiar. Não é fácil, não. Tais perseguidores agem em torno de suas presas, obedecendo, portanto, a ordem de terceiros, sem que a menor animosidade os impelisse ao ato, senão a obediência a uma entidade terrena ou invisível, a quem renderão homenagens e por quem nutrirão considerações. Serão então como uma variante daqueles assalariados terrenos que por uma paga cometeriam qualquer espécie de vileza contra um estranho e de quem nenhuma queixa teriam. Para a gente compreender melhor os matadores de aluguel, né? Eles não têm nenhuma ligação com a pessoa, simplesmente recebeu para fazer aquilo lá. No plano espiritual, a mesma coisa, né? Os obsessores. Ele não tem nada a ver com a pessoa, mas porque ganhou um agrado, uma atenção, uma coisa assim, ele vai lá
e executa o processo, né? Aí, vigilância. O desajuste mental do obsidiado na sua vida cotidiana darão ensejo a tal possibilidade, apresentando esse caso, então, como consequência lógica da sua incúria no cumprimento dos deveres e não como inevitáveis resgates ou expiações de vidas pretéritas. Olha só, então, nem tudo é resgate de vida passada. É coisas da vida presente, né? A maneira que eu me comporto, o estilo de vida que eu escolho, sim, eu posso entrar dentro de um processo obsessivo e não ter perseguição de encarnar, de vida passada. A vida presente. Eu, pelo meu comportamento, atraio esses tipos de espíritos, porque às vezes a gente não agrada todo mundo, né? Tem pessoas que olham para você e simplesmente não gostam de você, não simpatiza. E aí pode sim, pela maneira que eu escolho de me conduzir, eu atraí. Então vamos lá. Não esqueçamos daquelas obsessões que têm origem no pensamento de atração da própria vítima, cuja atitude mental reteve junto de si o espírito de um inimigo ou de um rival, de um desafeto ou de um ser querido, os quais, ungidos às suas ondas de atração, de tal sorte que se adaptam a elas, que terminam por infelicitá-las com a sua presença permanente. Pois que tais entidades não estarão absolutamente em condições de beneficiar alguém com as suas próprias irradiações. Isso seria trabalho de bruxaria e como se desmancha? Pois é, menina, a questão não é, de certa forma, é trabalho de bruxaria. Por quê? Aqui nós estamos aprendendo que tudo é questão mental. Então, igual no caso, eu simplesmente não gosto de você. Sei lá, não gostei. Aí eu sou um espírito muito magoado, muito negativo. Aí durante o sono eu posso encontrar com essas entidades assim que tá lá. Aqui, ó, vai lá e faz isso com o fulano de tal pra mim, porque eu não gosto dela. Ah, tá. Ah, então pode deixar que eu vou. Simplesmente pelo prazer de ir lá fazer maldade. E aí, pela sua conduta, pelo estilo de vida que você escolheu, você vincula a ele. O processo de obsessão está estabelecido. É mais ou menos isso. Como que se desmancha isso? Aqui na frente vai falar. E eu vou ler agora para você. Geralmente curáveis através da prece, da meditação sadia, de uma doutrinação elevada e amorosa, tais obsessões que melhor qualificaremos de atuação ou assédio, uma vez combatida, trazem a particularidade de beneficiar melhor o obsessor do que o próprio obsidiado. Entendeu? Oração, mudança de pensamento, transformação moral. É assim que a gente desvincula. Ninguém, como que a gente desmancha isso?
é através do nosso propósito de sermos uma pessoa melhor a cada dia e nos esforçar para sermos pessoas melhores. Não nos comprazer dentro das nossas inferioridades. Não nos comprazer dentro daquelas mazelas que nós trazemos. É nos sentir incomodadas daquelas imperfeições que a gente vai descobrindo e buscando recursos para melhorá-las. É assim que a gente se resolve. Tudo é no campo mental, viu, Beatriz? Tudo é no campo mental, entendeu? A questão dos objetos é a forma de canalizar as energias, entendeu? Agora, a bruxa é quem gosta de ervas. Né? É mais magnetismo, né? É questão de magnetismo. Igual no caso, se eu magnetizar uma comida e te dar, ela pode sim te fazer mal, pode te matar, mas pela energia que está magnetizada ali. É o condutor da energia. Agora, de repente, não precisa nem do alimento. Se eu tiver uma força mental bem forte, só o pensamento vai lá e prejudica. Tá vendo como que tem que ter a misericórdia divina nos atendendo? Porque senão a vida aqui ia ser insuportável, não ia durar. Porque é muito desafiante. Então, por isso nós temos sim, nós temos a proteção divina cuidando de cada um de nós. Que tudo nos acontece com a permissão de Deus, para trazer um aprendizado maior que a gente não compreende. Aí a gente vai ver, é necessário que haja escândalos, mas ai daquele que faz o escândalo, né? São coisas que existem e que é possível de acontecer, mas quem usa desses recursos serão sim cobrados e responsabilizados por eles, né? Este atrairá fatalmente novas atuações das sombras, dado que não se dedique decididamente à prática do bem para a renovação dos próprios valores morais, enquanto aquele pertencendo à classe humilímina do invisível, grandemente sofredor, quase sempre ignorante de princípios redentores, feridos por injustiças e menosprezo da sociedade terrena em que viveu, será encaminhado a um reajustamento conveniente. Comumente, esse reajustamento será efetivado através da reencarnação. Desde que demonstre desejo sincero de emenda, sendo ele mais infeliz e ignorante, conforme acima asseveremos, do que mesmo mal. Tá vendo o que o Dr. Bezerra traz para nós? Que tem um processo obsessivo. O obsessor, a possibilidade do obsessor ser curado é maior do que o encarnado. Por quê? Porque aquele que está perseguindo, ele é um espírito sofrido, ele traz aquela dor profunda. Para ele se transformar naquilo, ele teve um propósito, né? Realmente, a Beatriz está falando aqui para nós que o mal só acontece quando Deus permite, para testarmos nossa fé. Beatriz, a doutrina espírita nos orienta que tudo que nos acontece tem um propósito maior. Agora, nós temos sim a responsabilidade de ver até que ponto nós como se nós estamos sendo responsáveis pelo mal que está chegando até nós, entendeu? Dentro do a nossa falta de discernimento no uso do livre-arbítrio, entendeu? Talvez não está nem na programação reencarnatória.
nem Deus não determinou aquilo para mim, mas pelo meu comportamento, pelo uso da minha liberdade, eu busco caminhos. E Deus permite, não é para testar a fé, é por causa da nossa rebeldia, para a gente aprender através da dor. Entendeu? Por quê? Porque senão fica tudo muito cômodo. A gente acreditar que tudo que acontece é porque tinha que ser do jeito que é. E não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos o livre-arbítrio. Agora, não existe vítima. Entendeu? Não existe vítima no universo. Agora, eu posso sim, através do amor, cobrir a multidão de pecados que eu trago. Eu não preciso sofrer para pagar os meus erros. Entende? A gente vai ver isso na postura de Judas e na postura de Pedro. Judas traiu Jesus uma vez e optou para fugir. Pedro traiu Jesus 3 vezes, mas ele optou por trabalhar a sua própria redenção. Entende? Então a gente tem que refletir até que ponto é responsabilidade da gente aquilo que está nos acontecendo. Se é mesmo está nos nossos desígnios ou se é nós, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pela nossa faixa mental que estamos atraindo. Né? Só o autoconhecimento é que vai trazer essa resposta para nós. É só nós mesmos que vamos saber. Né? A todos esses desarmonizados das leis da fraternidade deverão os servos do Senhor, encarnados e desencarnados, esclarecer ou proteger com dedicações incansáveis, paciência infatigável, desprendimento e desinteresse, visando não somente o mérito para si próprio, mas acima de tudo ao cumprimento de sagrados deveres diante de Todo-Poderoso, que estabeleceu a justiça do auxílio do mais forte ao mais fraco, do esclarecido ao ignorante, segundo rezam os dispositivos da lei de amor ao próximo como a si mesmo. E assim nós encerramos o capítulo 5. Né? O capítulo 5. Agora, Beatriz, nós estamos vivendo um tempo aonde que nós temos que buscar muito fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus, né? E aqui nesse capítulo 5, Dr. Bezerra de Menezes, ele abriu a nossa mente no sentido de que chamar a nossa responsabilidade a respeito do autoconhecimento, ver a nossa responsabilidade sobre a nossa vida, de como a gente está, como nós estamos nos conduzindo, né? E aí, semana que vem, nós vamos para o capítulo 6, se Deus quiser. O capítulo 6, aonde que a gente nós vamos ver um pouquinho sobre a questão do Leonel, né? Aqui no capítulo 5, trouxe um apanhado geral da questão da obsessão, como ela se estabelece, como que a gente cura da obsessão. No capítulo 6, a gente já vai voltar para a família do Leonel, né? Senhor Jesus, amigos espirituais, responsáveis por este trabalho, nós agradecemos o apoio e nos oferece no sentido de que nós possamos aqui ser um instrumento do esclarecimento, abrindo a mente e os corações para melhor entendimento da vida e de como se conduzir com responsabilidade,
cuidando de si, como espírito imortal em jornada evolutiva. Obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoe e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Assim que nós terminarmos esse livro, eu já decidi, nós vamos fazer o estudo do livro, nós vamos fazer o estudo Mediunidade e Evangelho. Aí nós já vamos começar o nosso curso de mediunidade. Se Deus quiser, assim que terminar este livro, nós vamos começar Mediunidade e Evangelho e depois nós iremos fazer o ciclo de estudo da mediunidade. Tá bom? Que Deus nos abençoe e até breve, se Deus quiser. Até mais.